Minha mãe postou no Facebook no dia que eu saí de casa: o parasita de 31 anos finalmente foi embora, não vou mais precisar cozinhar pra ele nem lavar a cueca dele. 247 curtidas. Minha tia Teresa comentou: lembra quando ele chorou aos 25 porque o McDonald's não contratou ele? Continua desempregado. Meu pai postou fotos antes e depois do meu quarto, comparando com a nova caverna do homem dele. Minha irmã Tabita marcou todas as amigas avisando pra tomar cuidado com quem namora gamer. Minha ex Justine curtiu o post e comentou que escapou por pouco de terminar comigo. No total, 28 comentários. Todos me zoando, tudo público, meu nome completo aparecendo em tudo. Eu tirei print de cada um, curti todos os comentários, esperei exatamente 14 dias, mas calma que eu tô adiantando a história. Preciso contar como chegamos nisso porque a situação é bem pior do que parece. Minha avó morreu quando eu tinha 23 anos. Ela deixou a casa pra mim no testamento. A mesma casa onde meus pais moravam desde que eu tinha 10. A casa que eu cresci, a casa que eles tratavam como se fosse deles. O advogado explicou tudo pra gente no escritório dele depois do enterro. Minha avó estava decepcionada com meu pai há anos, porque ele vivia pedindo dinheiro emprestado e nunca devolvia. Por isso deixou a casa pra mim com a condição de que meus pais poderiam morar lá o tempo que quisessem. Ela confiava mais em mim do que no próprio filho. Meu pai fez de conta que não ligava, falou pra todo mundo que a casa continuava sendo dele porque eu era filho, e o que é meu é deles. Né, minha mãe concordava. Eles seguiam chamando de casa deles nas conversas. Quando vinham visitas, o pai fazia tour como dono. Quando algo quebrava, ele decidia como arrumar. Nunca perguntaram minha opinião sobre nada da casa. Eu tinha 23 anos e trabalhava meio período num call center. Mal dava pro pagamento do carro. Não reclamei. Achei que era família e ia se ajeitar sozinho. Continuei morando no meu quarto de infância. Pagava aluguel pros meus pais todo mês, mesmo sendo dono legal da casa, porque meu pai disse que eu precisava contribuir R$ 300 por mês durante 8 anos. Fiz as contas, outro dia dá uns 28. R$ 800 que paguei pra morar na minha própria casa. Aquela história do McDonald's que a tia falou, eu me candidatei lá aos 25 porque precisava de um segundo emprego. Minha mãe descobriu de algum jeito e espalhou pra família toda. Achou engraçado que eu nem pra fast food servia. O que ela não sabia era que eu já tinha começado a fazer freelas de desenvolvimento web e estava ganhando bem. Não precisava do McDonald's. Candidatei só por tédio e achar que a rotina ia me fazer bem. Quando me rejeitaram provavelmente por ser super qualificado, minha mãe transformou numa narrativa de que eu era inadaptado. O que eles não sabiam era que eu não estava desempregado. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento web e marketing digital, rodando do meu quarto há 6 anos, atendia pequenas empresas, montava sites, gerenciava redes sociais, cuidava de anúncios online, ganhava bem, ganhava muito bem, mas ficava quieto porque toda vez que tentava explicar, meu pai ria e dizia que mexer no computador não é trabalho de verdade. Minha mãe perguntava quando eu ia levar a vida a sério. Tabita contava pras amigas que eu devia estar fazendo algo ilegal, porque ninguém ganha dinheiro do quarto. Então parei de tentar explicar, deixei eles acharem que eu era desempregado, pagava o aluguel ridículo em dia todo mês, comprava minha própria comida e guardava separado na geladeira, lavava roupa no porão de noite quando ninguém via. Minha mãe ainda reclamava de cozinhar pra mim mesmo depois de eu ter dito dezenas de vezes pra parar de fazer jantar pra mim. Ela fazia comida a mais, colocava no prato e depois reclamava pro pai o quanto era cansativo me alimentar. Queria posar de mártir, a história da namorada é outra bagunça. Justine e eu namoramos 2 anos. Ela terminou comigo há 8 meses, porque se envergonhava da minha situação de morar com os pais. Não queria contar pras amigas que o namorado de 30 anos ainda estava em casa, mesmo eu tendo explicado várias vezes a história da casa, mesmo eu tendo oferecido sair e alugar um lugar, e ela dizer que não porque não estava pronta pra algo tão sério. Queria que eu fosse independente, mas sem ser independente demais. Quando terminou, contou pras amigas que eu era um infantil que não se virava. Vi o comentário dela no post da mãe e percebi que ela falava com minha família o tempo todo. Sair de casa foi decisão minha, planejei isso há 2 anos, juntei dinheiro suficiente para comprar um apartamento à vista, sem financiamento, mobiei tudo antes de contar pra família que ia embora, contratei mudança, embalei tudo em caixas durante 1 semana enquanto eles estavam trabalhando. No dia da mudança, esperei todo mundo estar em casa, avisei que ia sair e que os carregadores chegavam em 1 hora. Meu pai perguntou pra onde eu ia. Falei que comprei um lugar, ele perguntou como eu conseguia pagar sem emprego. Disse que eu tinha emprego e trabalhava há anos. Ele riu. Riu de verdade. Mãe perguntou se eu precisava que eles assinassem como fiadores de aluguel. Tabita perguntou se eu ia pra um AP ruim com colegas de quarto. Falei não. Comprei um apartamento de 2 quartos num prédio bom no centro. Paguei à vista. Não ia precisar de nada deles. As risadas pararam. Pai perguntou: de onde veio esse dinheiro? Lembrei que eu pagava aluguel há 8 anos e trabalhava o tempo todo. Ele disse que 300 por mês não dava nem pra entrada. Falei que nunca vivi do dinheiro deles. Tinha renda própria, renda alta. O rosto da mãe mudou. Aí ela perguntou: por que eu fingi? Estar desempregado? Disse que nunca fingi nada. Contei várias vezes o que fazia. Ela escolheu não ouvir. Tabita perguntou se eu ia deixar eles com todas as contas.
Lembrei que eu pagava aluguel e eles recebiam. Pai disse que o aluguel era para cobrir minha parte de luz e comida. Falei que comprava minha comida e pagava meu celular e seguro do carro. Mãe mencionou o sabão em pó que eu usava, disse que comprava o meu há 3 anos e guardava no quarto. Os carregadores chegaram, orientei eles pro meu quarto. Minha família ficou no corredor olhando. Pai pediu para conversar. Falei que não tinha o que conversar. Eu tinha 31 anos e estava saindo de casa. Isso era normal. Mãe começou a chorar. Disse que eu estava abandonando eles. Tabita disse que eu era egoísta. Continuei orientando os carregadores. Pai perguntou se eu ia mesmo deixar eles sozinhos naquela casa grande. Olhei para ele. Disse que sim. Ele perguntou o que eles iam fazer com a hipoteca. Falei que não tinha hipoteca. A casa estava quitada. A avó pagou tudo antes de morrer. Ele disse que ainda tinha imposto, seguro e manutenção. Concordei que tinham. Mãe perguntou se eu ia ajudar com esses custos. Falei que não. Os carregadores terminaram de carregar tudo. Dei uma volta final pela casa, meu quarto vazio, banheiro que usava limpo. Já tinha tirado minhas coisas das áreas comuns semanas antes e eles nem perceberam. Parei na sala, minha família sentada no sofá. Pai perguntou se eu ia mesmo fazer isso. Falei que sim, me chamou de ingrato. Mãe disse depois de tudo que fizeram por mim. Tabita disse que eu ia me arrepender, saí, dirigi pro meu novo lugar. Os carregadores descarregaram tudo. Dei gorjeta boa, pedi pizza, sentei no chão da sala vazia comendo pizza e foi a melhor